A Bíblia Hebraica. Pentateuco. Livro de Êxodo. Capítulo 13. E o Eterno falou a Moisés: Consagra para mim todos os primogênitos dos filhos de Israel, tanto dos homens como dos animais, porque serão meus. E Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, porque com mão forte e poderosa o Eterno os tirou daqui. E este dia será um memorial e uma comemoração para todas as suas gerações. Não comam pão fermentado. Hoje vocês estão saindo do Egito, no mês da primavera, Aviv. E quando o Eterno os levar para a terra do Cananeu, do Iteu, do Emoreu, do Jebuseu, que ele jurou dar aos seus antepassados, a terra que emana leite e mel, vocês observarão este ritual neste mês por todas as suas gerações. Durante 7 dias vocês comerão pão ázimo, e no 7º dia celebrarão e farão uma festa para o Eterno. Não comam pão fermentado durante esses 7 dias, e não deverão ver pão fermentado algum em toda a sua casa e em seus territórios durante esses 7 dias. E vocês dirão a seus filhos naquele dia: Foi por isso que o Eterno me tirou do Egito. Será para ti um sinal sobre a tua mão e uma lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Eterno esteja na sua boca, e para que você se lembre de como o Eterno o libertou do Egito com a mão forte e poderosa. Vocês deverão cumprir esta lei todos os anos nos tempos determinados. E será quando o Eterno os levar para a terra dos cananeus, que ele jurou dar aos seus antepassados, vocês consagrarão ao Eterno todo primogênito do sexo masculino dos filhos de Israel, e todo primogênito macho de todos os animais de seus rebanhos. Mas de todo jumento primogênito vocês os resgatarão, substituindo-o por um cordeiro, e se não o fizerem, quebrarão a nuca dele. Resgatarão todo filho primogênito entre os seus filhos. E quando seu filho te perguntar no futuro: o que significa isto? Você lhe dirá: com mão forte e poderosa o Eterno nos libertou da casa da servidão e da escravidão no Egito. E quando o coração do faraó se endureceu, nos impedindo de sair, o Eterno matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde os primogênitos dos homens até os primogênitos dos animais. Portanto, eu sacrifico ao Eterno todos os primogênitos do sexo masculino e consagro a ele todos os primogênitos dos meus filhos. Isto será como um sinal na sua mão e como adorno entre os seus olhos. São os filatérios, tefilim, pois com mão poderosa o Eterno nos libertou do Egito. E aconteceu que, quando o faraó deixou o povo dos filhos de Israel ir, o Eterno não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse mais perto, pois Deus disse: para que o povo não mude de ideia ao ver a guerra e queira voltar para o Egito. Então Deus guiou o povo pelo caminho do deserto, contornando-o até o Mar Vermelho, Yam-Suf, e os filhos de Israel saíram armados da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, cumprindo o que José havia pedido aos filhos de Israel, fazendo-os jurar, dizendo: quando o Eterno vos resgatar do Egito, os meus ossos deverão subir daqui convosco. No dia seguinte, partiram de Sucote e acamparam em Etã, na extremidade do deserto. E o Eterno ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar no caminho. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastavam do caminho do povo. Capítulo 14. E o Eterno disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel: Voltem e acampem diante de Pia e Harod, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Acampem em frente, perto do mar. Então o faraó pensará e dirá: Os filhos de Israel se extraviaram e estão perdidos no deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá e irá atrás de vocês, e eu serei honrado pelo faraó e por todo o seu exército. E o Egito saberá que eu sou o Eterno. E os filhos de Israel fizeram tudo como lhes foi dito. E contaram ao faraó que o povo hebreu havia fugido, e o faraó e seu povo disseram: O que fizemos para deixar Israel ir, de modo que eles não nos servem mais? Então o faraó preparou o seu carro e partiu com o seu exército. Levou todos os carros do Egito, cerca de 600, cada um com seus respectivos guerreiros.
E o faraó, cujo coração o Eterno havia endurecido, perseguiu os filhos de Israel, que haviam saído com as mãos erguidas, isto é, confiantes. Os egípcios, em perseguição com seus carros, os alcançaram quando acamparam junto ao mar, perto de Pia e Harod, em frente a Baal-Zefon. À medida que o exército do faraó se aproximava, os filhos de Israel ergueram os olhos e ficaram aterrorizados ao verem os egípcios marchando e clamaram em desespero ao Eterno. Disseram a Moisés: não havia sepulturas no Egito para que nos tirasses de lá para morrermos aqui no deserto? O que você nos fez, tirando-nos do Egito? Não te dissemos lá que nos deixasse servir aos egípcios, que seria melhor servi-lhes do que morrer no deserto? E Moisés lhes respondeu: não tenham medo. Fiquem quietos e verão a libertação que o Eterno lhes dará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Eterno lutará por vocês, e vocês viverão em paz. Então o Eterno perguntou a Moisés: que clamor é este? Diga aos filhos de Israel que avancem, sigam em frente. Levante a sua vara e estenda a mão sobre o mar para dividi-lo, para que os filhos de Israel possam passar por terra seca. E eu endurecerei os corações dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado pelo faraó e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Eterno, e serei honrado pelo faraó, seus carros e seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que até então ia adiante do acampamento de Israel, passou para trás deles, de modo que a coluna de nuvem que ia adiante ficou atrás, entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Naquela noite estava completamente escura, e ninguém se aproximou um do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno fez soprar um forte vento do leste durante toda a noite, e transformou o mar em terra seca, e as águas se dividiram. Os filhos de Israel entraram no mar em terra seca, e as águas se formaram em uma parede à sua direita e uma à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram, e entraram no mar, com os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Ao amanhecer, o Eterno passou entre a coluna de fogo e a coluna de nuvem no acampamento dos egípcios, lançando-os em confusão. Tirou as rodas dos seus carros, de modo que mal conseguiam se mover. Então os egípcios disseram uns aos outros: fujamos de Israel, pois seu Eterno está lutando por eles contra o Egito. Disse o Eterno a Moisés: que as águas retornem sobre os egípcios, sobre seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e de manhã cedo o mar voltou à sua profundidade normal, cobrindo os egípcios em fuga. O Eterno os sacudiu no meio do mar, de modo que nenhum deles restou vivo. As águas voltaram ao seu lugar, cobrindo os carros e os cavaleiros do exército do faraó que os haviam perseguido até o mar. Nenhum deles restou. E os filhos de Israel atravessaram o mar em terra seca, com as águas subindo como uma muralha à sua direita e uma à sua esquerda. E o Eterno salvou Israel naquele dia das mãos do Egito, e os egípcios jaziam mortos na praia. Israel viu a grandiosidade que o Eterno havia feito contra os egípcios, e o povo temeu o Eterno, e acreditou nele e em Moisés, seu servo. Está gostando deste áudio? Não se esqueça, apoie este projeto que publicará mais de 300 áudios em português fluido e de fácil entendimento dos mais de 900 capítulos da Bíblia hebraica. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Seja você também um colaborador para trazer luz à humanidade. Seguimos. Capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Eterno, dizendo: cantarei louvores ao Eterno, exaltando a sua grandeza. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A minha força e a minha fortaleza é o Eterno, o Senhor da guerra. O seu nome é Eterno. Ele lançou no mar os carros do faraó e seu exército. O mar vermelho engoliu os seus exércitos e comandantes. As águas profundas os cobriram, e eles afundaram nas profundezas como pedras. A tua mão direita, ó Eterno, é majestosa e poderosa. A tua mão direita, ó Eterno, destruiu o inimigo. Na plenitude do teu poder, tu esmagas o teu adversário. Tu envias a tua ira que os consome como palha. Ao sopro do teu alento, as águas se elevaram, se dividiram e pararam como muros. As águas profundas congelaram no coração do mar.
O inimigo disse: eu os perseguirei, eu os alcançarei e os seus despojos serão conquistados. Desembainharei minha espada e minha mão os empobrecerá. Mas tu sopraste com teu poderoso sopro e o mar os cobriu até que se afundaram como chumbo nas águas profundas. Quem é como tu entre os poderosos, ó meu Eterno? Quem é como tu, imenso em santidade, digno de louvor e realizador de milagres? Quando estendeste a tua mão direita, a terra os engoliu. Com a tua misericórdia guiaste o povo que redimiste. Tu os conduziste à tua santa morada. Outras nações ouviram e tremeram. O medo se apoderou dos filisteus. Os príncipes de Edom se angustiaram. Os valentes de Moabe estremeceram. E o terror caiu sobre todos os cananeus. Eles se curvaram de terror diante do poder do teu braço e ficarão silenciosos como uma pedra até que o teu povo passe, ó Eterno, até que o povo que redimiste passe. Tu os farás louvar o teu nome no monte. Ali os estabelecerás, ó Eterno, no santuário que as tuas mãos prepararam. E o Eterno reinará para sempre. Então o cavalo do faraó, seu carro e seus cavaleiros entraram no mar. E o Eterno fez as águas voltarem sobre eles. Os filhos de Israel haviam atravessado o meio do mar em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim na mão e todas as mulheres a seguiram com tamborins e danças. Miriam clamou a elas: cantem ao Eterno, exaltando a sua grandeza, pois ele lançou no mar tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho pelo deserto de Shur, onde viajaram por 3 dias sem encontrar água. Chegaram a um lugar onde encontraram água amarga que não podiam beber. Por isso aquele lugar foi chamado Mará, amargo. O povo se queixou contra Moisés, perguntando: o que beberemos? Então Moisés clamou ao Eterno, que lhe mostrou uma árvore que a jogou sobre as águas, e elas se tornaram doces. Ali Moisés deu ao povo leis e estatutos e os pôs à prova. Ele disse: se vocês ouvirem a voz do Eterno, seu Deus, fizerem o que é reto aos seus olhos e guardarem seus mandamentos e decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das pragas que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno, o Salvador que cura vocês. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado.